noite a todos, que a paz de Jesus seja conosco. A criança. Recordemos duas assertivas do Mestre Jesus, quando ele disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. E mais, eu vos digo em verdade, se não vos fizerdes como elas, não entrareis no reino dos céus. A criança, ela não é de maneira alguma um ser recém-criado. A criança é apenas um ser recém-nascido. Aquele que retorna, o espírito que retorna ao plano carnal. E esse processo do renascimento, ele se dá todas as vezes que cumprimos uma reencarnação. Cada vez que aqui retornamos, o espírito imortal vai passar por esse processo do renascimento na condição de um recém-nascido. Quando Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas, ele faz uma observação quanto ao cuidado que devemos ter no encaminhamento, nos ensinamentos que temos a oferecer a essa criança, alertando-nos para esse momento altamente oportuno nessa fase da infância. E quando ele diz para que as conduzamos a ele, ele está justamente falando da educação nas bases do amor, onde vamos buscar instruir, esclarecer, iluminar este ser com os ensinamentos do nosso Mestre. Considerando Jesus esse momento altamente oportuno. E quando ele diz para que não as impeçais, que não coloquemos impedimento para que elas cheguem, dirigindo-se aos adultos, para que elas cheguem até ele, é justamente também um alerta que Jesus nos faz, para que tomemos cuidado com o perigo que nós, enquanto seus condutores, podemos vir a viver e não conduzindo-as corretamente no caminho do bem, na formação do caráter reto. Então, quando ele diz desse impedimento, é justamente esse alerta que ele nos faz, para que tenhamos esse cuidado, desse perigo que podemos correr, se não cumprirmos bem a nossa função de orientadores destes seres recém-chegados ao plano carnal. Quando ele coloca que devemos nos fazer como crianças para entrarmos no reino dos céus. Todos nós, na condição evolutiva em que nos encontramos, estamos submetidos a uma lei essencial para o nosso progresso espiritual, que é a reencarnação. Assim, quando reencarnamos, recebemos de Deus um novo corpo. E nesse processo, onde um novo corpo nos é oferecido, há um esquecimento, pela providência divina, das nossas experiências passadas, para que possam ser restabelecidos convívios, contatos. Esse esquecimento é altamente necessário, pois neste programa reencarnatório, muitas vezes vamos reencontrar muitos dos nossos inimigos, que por vezes podem se apresentar na condição de um pai, de uma mãe, e se tivermos essa lembrança viva na mente do relacionamento difícil do passado, certamente a reencarnação não vai se consolidar. Então Deus, na providência, na sua providência, na sua sabedoria, ele nos concede esse esquecimento dessas experiências que tivemos no passado. E ela vem justamente a reencarnação vem justamente nos conceder essa oportunidade do recomeço. Temos aí um corpo muito frágil e em desenvolvimento. Nesse momento da reencarnação, esse corpo frágil, na forma infantil, vai se apresentar no ser a expressão da candura, da bondade, da simplicidade. É a fase primeira da nossa existência aqui na
na Terra, a infância. E então, nesse período que vai de mais ou menos 7 anos, vamos ter essas expressões de bondade, de ingenuidade, de inocência, justamente por conta do corpo frágil que o espírito está habitando e por conta desse momento em que a mente fica obscurecida dessas recordações. E é onde Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele fala justamente desse momento que o espírito passa, onde ele busca esse ajustamento. E nesse processo, onde ele tem um novo corpo e onde também nesse novo corpo é oferecido toda uma constituição psíquica nova para que ele possa viver nesta reencarnação. Então, nesse momento desse ajustamento do ser, a sua memória está como adormecida. Nesse primeiro período da existência, na infância, é como se toda a sua memória passada, suas tendências, ficassem ali, suas dificuldades mais íntimas, como que ficassem adormecidas para o sempre. Sendo a reencarnação essa oportunidade grandiosa de novas experiências, de aprendizado, nesse período primeiro da existência, é o período mais propício para que possamos oferecer ao ser, à criança, todas as informações que a ajudarão o resto da existência. É um momento em que ela está mais propícia a assimilar todas as informações que lhe passarmos. Daí o cuidado muito grande que deve ter os pais e todos aqueles que estão envolvidos na orientação da criança. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala justamente dessa inocência da criança, no capítulo 8, quando ele coloca assim, que essa inocência que a criança tem é justamente porque não despertou no seu ser ainda todas as suas tendências perversas. Então ela se apresenta com essa imagem de candura, de bondade, de simplicidade. Pois que os principais aspectos que tem a criança é justamente isso, a ingenuidade e a flexibilidade. Quanto essa ingenuidade que Kardec comenta em O Evangelho segundo o Espiritismo, como dissemos, podemos notar também essa candura, essa energia cativante que normalmente as crianças têm quando num lar há a presença de uma criança já maiorzinha, ou de colo, ou recém-nascida. Que energia contagiante estes seres têm, capazes de nos envolver, de nos atrair de uma forma que é quase irresistível. É como que o lar se iluminasse de uma forma toda especial, na presença de uma criança que ali chegou. Vem trazer alegria, vem trazer renovação, por mais trabalho que essas deem, mas o lar que tem criança é um lar altamente renovado. A criança, ela tem esse poder de nos atrair. E é como o Belmiro Braga fala no seu soneto, A Criança, ele tem um trechinho que ele diz assim: quando nasce é qual luz, que revela um calor diferente, irradiante. Lembra a chama inocente da vela sob o sopro do vento assobiado. E realmente, uma criança é como assim uma chama que ilumina, que aquece, que irradia. Ela tem esse poder.
E nessa fase primeira, a infância do ser, ela traz tudo isso em si de uma forma muito natural. Quando se fala da flexibilidade, todos nós que lidamos com criança temos esse conhecimento, certamente, que aqui vamos colocar, que quando elas se desentendem mutuamente, elas não guardam ressentimento. Logo, elas retomam a amizade e esquecem facilmente o que aconteceu. Normalmente, são os pais que ficam bichados, mas as crianças, tranquilamente, elas retomam a relação de amizade, porque elas não têm em si ainda essa maldade desperta para conservar o ressentimento. Elas são muito naturais para lidar com essas situações. Daí a importância de ensinarmos desde pequenininho, desde que comecem a balbuciar as primeiras palavras, ensinar-lhes a pedir desculpa. É uma ação preventiva, já que ela tem tanta naturalidade para lidar com esses desentendimentos com os seus colegas, com as outras crianças. Vamos aproveitar então essa flexibilidade e ensinar-lhes com insistência e com convicção a importância de pedir desculpa, de pedir perdão, porque nessa ação, futuramente, oferecer o perdão, reconhecendo em si que também falha, será um exercício muito mais fácil, porque de pequeno foi trabalhado a importância de se dirigir ao outro, olhar nos olhos e pedir desculpa. Parecem até uma bobagem. Quando vemos isso no cotidiano de uma sala de aula, onde os professores, normalmente, da educação infantil, que lidam com as crianças menores, têm por hábito, alguns, de insistirem nessa atitude, de chamar as crianças e solicitar que peçam desculpa umas às outras. Parece uma atitude tão bobinha, mas é altamente significativa para a formação do ser, para a construção de um caráter saudável, para que possa, desde cedo, aprender o ser o valor do perdão, uma das virtudes das quais temos mais dificuldade em exercitar. Assim, a criança, ela vem ensinar ao homem, na sua maneira de ser, o que o homem deve buscar no seu coração, deve cultivar no seu coração. Essa simplicidade, essa forma branda de lidar com as pessoas, de lidar com a vida, para que possa justificar a frase do Mestre Jesus: se não vos fizerdes como elas, não entrareis no reino dos céus. Como também, sendo a reencarnação uma bênção que recebemos de Deus para o recomeço, para o refazimento, para o ajustamento espiritual, sendo essa oportunidade grandiosa, cuidar da criança, orientá-la, conduzi-la no caminho do bem, é um dever muito nobre. E quando descuidamos deste dever, estamos ferindo a humanidade. Qual a importância da infância? Os Espíritos responderam no Livro dos Espíritos, questão 383. A educação. E dizem os Espíritos superiores, porque na infância o Espírito está mais acessível, está mais dócil às informações que lhe serão transmitidas. E essas informações vamos lhes passar na forma de palavras e na forma de atitudes. As crianças, elas tendem a tomar como verdade tudo o que falamos para elas. Daí o cuidado
de escolhermos o que vamos falar. Porque se falarmos o que não é nobre, se ensinarmos o que não é bom, estaremos destruindo em si. Mas se tivermos o cuidado de oferecer o que de melhor existe em nossa alma, seja na condição de pais ou de cuidadores, vamos estar ajudando um ser a se elevar, a se engrandecer. Vamos estar ajudando a humanidade. Estaremos contribuindo para um mundo mais feliz. Walter Barcelos, no livro A Arte de Educar os Filhos, ele compara a essa capacidade que a criança tem de acreditar em tudo que lhes falamos, e por estarem assim como os espíritos colocaram, mais acessíveis a assimilar o que temos a lhes ensinar, ele compara as crianças à argila mole e ao cipó verde. Eles são amoldáveis, eles tomam a forma que quisermos. O artista, usando esse material, ele faz belos trabalhos porque vão tomando a forma que o artista deseja. Enquanto pais, enquanto orientadores da criança, somos esse artista confiado por Deus, que vamos trabalhar essa argila, que vamos trabalhar esse cipó verde, que vai tomar a forma que Ele tem. As nossas atitudes serão fotografias que irão tirar de nós. E elas, melhor dizendo, as crianças, vão registrar essas fotografias no seu arquivo da memória. E quando percebermos determinadas posturas, determinadas atitudes dessa criança, vamos saber a qualidade das fotos que estão tirando de nós. Normalmente não ficamos muito felizes. E aí, não dá para dar uma melhorada com a arte gráfica que tem hoje, não dá, essa foto não dá. Ela vai ficar registrada. Podemos buscar um esforço na proposta do autoaprimoramento para passar uma imagem melhor para as nossas crianças. Mas é um registro que não dá para modificar só porque desejamos. Está registrado. As próximas que virão, que poderão ser melhores. Ou seja, a correção das nossas atitudes. As mais simples, mas que terão um significado imenso na formação destes filhos. Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, um livro psicografado por Raul Teixeira, ela tem um capítulo neste livro que ela intitulou Cuidemos da Criança. E ela vem falar de alguns cuidados que devemos ter com as nossas crianças, para que elas cresçam de maneira saudável, de maneira feliz. Que criança possa se vestir como criança, evitando as roupas que hoje valorizam a sensualidade desde cedo. Onde se olha para a criança e já não se vê a criança. Se vê a sensualidade altamente estimulada. Criança tem que brincar com brinquedo de criança. Criança não brinca mais com brinquedo de criança. As lojas já não oferecem esses brinquedos. Criança tem que falar como criança. Ela tem que conversar, conversa de criança. As que pouco conversam, porque os aparelhos eletrônicos já não deixam, já não conversam como crianças. E Teresa diz mais, em outro capítulo do livro, para que não enviemos tão cedo as nossas crianças às creches, às escolinhas de maternal,
que busquemos mantê-las o máximo possível no convívio do lar, no conforto que o lar oferece, se possível mais ainda, junto à mãe, para que ela não tenha que viver tão cedo situações que poderão desenvolver nela ansiedades, carências. Consideramos esta observação de Teresa, o Espírito, tão profunda, tão significativa, porque hoje, por conta do mundo moderno, as crianças já não têm o direito de ficar um pouco mais no seu lar, de dormir o seu sono da manhã sossegadamente, ou o seu sono da tarde, ter a sua alimentação controlada. Aí ela vai para a escola, ela tem que acordar cedo, ela tem que perder o sono da tarde, ela já não tem a mesma alimentação que teria em casa, ela chora muito porque ela quer ficar com a mãe. E nós, enquanto professores, temos que insistir para que ela fique, para que ela se adapte, para que ela socialize. Mas Teresa fala que essa socialização pode acontecer se os pais souberem bem trabalhar no próprio lar. Consideramos altamente significativa essa colocação de Teresa de Calcutá, mesmo sabendo que muitos de nós pais enviamos bem cedo os nossos filhos à escola por conta das obrigações que temos enquanto profissionais. E no mundo, na sociedade em que vivemos hoje, muitas vezes até optamos em mandar para uma escola do que deixar em casa sob os cuidados de alguém. Mas, se possível, é o que Teresa pede. Deixemos essas crianças um pouco mais no conforto do lar, antes de enviá-las à escola, com toda a grandeza que a escola tem a oferecer na formação dos seres. E ela disse, então, para que tomemos estes cuidados com as nossas crianças. E Emmanuel acrescenta no livro Luz no Lar, ele tem uma mensagem onde ele coloca da importância de ensinarmos as nossas crianças, ainda dentro desse cuidado, a buscar, conservar, valorizar o respeito, o amor, a consideração, a atenção que devemos uns aos outros no nosso convívio em sociedade. Ele pede nessa mensagem que busquemos não afastar as nossas crianças de Deus, mas ajudá-las a buscar esse respeito às pessoas, aos animais, a todas as coisas que nos cercam, a protegê-las de todo mal, mas também buscar incentivar com que descubram o bem, a não negar-lhes de forma alguma a nossa boa vontade, o nosso carinho e a nossa paciência. Que ofereçamos às crianças a nossa bondade, porque a criança, ela vai nos oferecer a cooperação. De nós depende, ainda diz Emmanuel, que ela seja pior ou melhor amanhã. Porque a criança, ela é a base do amanhã na Terra. E Batuíra diz, numa percepção muito profunda, de que o Batuíra em espírito, de que o mundo, ele, para melhorar, verdadeiramente, não podemos, de maneira alguma, descuidar das crianças. A partir do momento em que voltarmos a humanidade a amadurecer de tal forma e voltar as atenções e cuidados na sementeira, nas crianças, realmente o mundo passará por transformações profundas. Mas enquanto estiverem relegadas ao abandono, ao desinteresse,
a indiferença, sem altos investimentos de nossa parte, enquanto seres humanos e de órgãos governamentais, o nosso planeta ainda passará por grandes dificuldades. Temos uma noite belíssima de lua cheia hoje. Estamos sendo agraciados com essa luminosidade que vem encher os nossos olhos. Aproveitemos esse momento em que essa noite é dedicada especialmente às crianças. E vibremos com todo o amor que existir em nossa alma. Esqueçamos por um momento de nós mesmos e pensemos naquela criança que conhecemos, que é o nosso filho, que é o nosso vizinho, que é o nosso sobrinho, que é o nosso aluno, e daquelas outras que desconhecemos. E vibremos com toda a energia positiva que existe em nossa alma. Por aquelas crianças que são vítimas da guerra. Pelas crianças que fizeram do hospital o seu lar, porque lutam dia e noite por uma doença incurável. Por aquelas crianças que não tiveram uma casa para retornar, um lugar para dormir. Por aquelas outras que nesse momento morrem vergonhosamente de fome. Por aquelas que estão nascendo neste momento. Pelas crianças que não têm infância e que trabalham de sol a sol para não morrer de fome, que são castigadas, que são maltratadas, que não são vistas como seres humanos. Pelas crianças que caíram cedo na delinquência e não conheceram a beleza da vida, não têm sonhos, vivem de lamentos, como trapos de gente. Oremos por todas as crianças que nessa hora necessitam apenas de alguém que se lembre delas na forma de oração. Porque Deus, na sua providência, providenciará certamente o socorro para cada uma delas. Muito obrigada pela atenção de todos.